Olá, sejam bem-vindos ao SEO Sniper. Aqui a gente vai trazer autoridades e empreendedores que já erraram, ajustaram a mira e se tornaram referência no seu campo de atuação. O SEO Sniper é um podcast oferecido pela Dom Consultoria Estratégica. Se a tua empresa está precisando de ajuda para vender mais e melhor, conta com a Dom que a gente te ajuda com estratégia, performance e resultado. Mas bem, hoje a gente vai falar do seguinte tema: do risco ao resultado, estratégias para fazer da inovação uma prática contínua e lucrativa. Para isso, a gente tem um convidado super especial, Fabrício Schweitzer. Ele é um nome extremamente relevante aqui no nosso ecossistema de Florianópolis. Já trabalhou com grandes corporações, já trabalhou com startup, com investimento, alguém que entende a fundo o DNA da inovação. Fabrício, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e um espaço para que tu possa te apresentar rapidamente e a gente depois entrar aqui no nosso bate-papo. Obrigado pelo convite, gente. Boa tarde para vocês aqui. É um prazer estar com vocês. Eu sou, na verdade, um catarinense. Nasci em Itajaí, morei em Camboriú, mas estou em Floripa há 35 anos. Sou formado em administração. Tive aí os meus últimos 30 anos voltados, né, para gestão. Gestão de concessionária de veículo, construtora incorporadora. Trabalhei por alguns anos na Softplan, empresa de tecnologia, né? E aí acabei me envolvendo bastante com esse setor de segmento de tecnologia. E hoje a minha vida habita entre conselhos e consultorias e sociedades, muito nessa visão de recorte de mercado e negócio. Ou seja, o que vende, para quem vende, como vende, o que entrega valor, o que retém cliente, onde é que está a margem, né? Então eu acabei de vir de uma reunião que basicamente nós passamos 2 horas discutindo sobre produto, recorte de mercado e vendas, né? Para quem vender e principalmente para quem não vender. Excelente, isso é bem onde a gente atua também. E é incrível como às vezes as pessoas têm excelentes ideias e a dificuldade em transformar aquilo num processo que converta, que venda, né? E a gente percebe muito como que as pessoas usam a inovação no dia a dia. Quando eu vejo a tua carreira, quando a gente começou a ler e fui te conhecendo um pouco mais a fundo, tu transitou desde empresas tradicionais, como falou, consultoras, empresas de veículo, Softplan. E a gente enxerga que quando a empresa é grande, bem consolidada, às vezes ela tem uma cultura já mais tradicional e mais difícil de se mover, de trabalhar a inovação. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para uma startup, e tu também trabalha com um investimento, e, né, uma startup, às vezes, ela tem toda essa ousadia, essa agilidade que falta na grande, mas falta prudência. Como que tu enxerga a diferença entre esses dois mundos? Onde que a inovação consegue ser a liga, a cola entre essas duas vertentes? Cara, primeira coisa é assim, né? Deixar bem pontuada a questão da inovação. Inovação, na verdade, está relacionada à forma de ver alguma coisa. Se vai ter tecnologia ou não vai ter tecnologia, né? Papel é tecnologia, né? Eu acho que é muito mais a curiosidade e a capacidade de interpretar algo que existe ou algo que está sendo feito para que tu faça ou com mais valor agregado, ou com mais velocidade, ou com mais eficiência, né? Com mais valor agregado, via de regra, tu vai desromper o mercado, ou tu vai agregar um mercado. Com mais velocidade, você vai crescer mais rápido. Com mais eficiência, você vai trazer mais margem, né? Cara, se a inovação não estiver orientada para essas 3 coisas, via de regra, ela é melhoria de processo por si. Então, não agrega muito valor. No caso das empresas tradicionais, elas tendem, via de regra, a olhar para a inovação como um instrumento de ganhar eficiência, né? Para as empresas de fora, as empresas menores, elas olham para a inovação como uma oportunidade de capturar algum valor que tem no mercado, num determinado mercado. Seja uma etapa de um processo, seja um produto novo ou um serviço novo, né? Só que nos 2 casos, cara, talvez às vezes até o espelho pode estar um pouco invertido, mas pensa que numa empresa maior e consolidada, né, o que vai para a mesa é o risco. Só que, via de regra, as pessoas olham muito mais para o risco do que elas estão perdendo do que para o risco do que elas estão deixando de ganhar. Então, uma empresa se movimentar para desromper o mercado ou para desmobilizar um setor ou uma área, existe uma matriz de risco bastante consolidada para que ela tome aquela decisão ali. Então, é difícil
às vezes um executivo, um dono de uma empresa maior, tomar uma decisão no caminho de ir para um setor ou para um tipo de abordagem do qual ele está quase que matando o seu próprio negócio. Não é fácil tomar essa decisão. Então, as matrizes de decisão das empresas grandes, elas não são feitas para esse tipo de ruptura. Elas são feitas para um tipo de continuidade e melhoria de eficiência. Já as empresas menores, às vezes também essa questão da inovação se torna uma armadilha. Por quê? No afã de crescer ou de querer conquistar mercado, às vezes topa fazer quase que qualquer coisa, né? Nos dois casos são duas armadilhas. Uma que às vezes mata a menor por afogamento, ou seja, por trazer para a sua base clientes que eventualmente não tinham tanto fit de produto com o que ela queria fazer. E no caso das grandes, o medo de dar o passo também pode ser mortal. Então, nos dois casos, cara, de um lado é uma matriz de risco versus segurança, e no caso das menores, eventualmente, no afã de crescer muito rápido, tu trazer para dentro do teu negócio aquilo que eventualmente não tinha muito fit com o que tu queria fazer. Então, cara, hoje em dia, eu sempre que eu converso com os dois, assim, a primeira coisa que eu olho é isso. Para quem que tu estás vendendo e que tu talvez não devesse vender? E no outro por que tu não estás tomando a direção ou o passo de ir naquela direção de um risco um pouco maior, sendo que ali tem dinheiro naquele mercado para você colher? Cara, super interessante. A gente percebe que empresas, essa ânsia pela inovação também causa uma confusão, né? Às vezes a confusão na própria oferta. Eu tô fazendo... Tudo parece muito atraente. Né? Quando eu estou fazendo um negócio novo, estou resolvendo uma dor específica tua, eu estou desenvolvendo caneca. Aí eu percebo que eu posso fazer também o suporte da caneca. E eu percebo que eu posso... Por que eu não produzo o líquido que vai dentro da caneca? E acaba dispersando energia, dispersando foco. Isso, onde que eu vou aportar mais dinheiro? E eu percebo isso muito mais presente até em empresas que estão começando. Às vezes por não ter clareza de qual é o core do seu negócio, né? Às vezes por não ter clareza de quem é o seu cliente ideal. A definição de SPA acho que é uma coisa crucial e que muita gente fala assim, eu vou vender para quem quiser comprar. E aí tu não consegue modular uma oferta direito, né? Tu percebes muito isso em empresas? Vamos lá. Primeiro, né? Uma coisa que é interessante, eu tenho visto o nascimento de muitas coisas com um recorte muito raso de mercado, uma oferta muito curta. Então, no primeiro movimento, a empresa descobre que o que ela quer fazer não tem profundidade suficiente para sustentar um negócio, ele é parte de alguma coisa maior, e aí começa um certo desespero por abrir um pouco o leque ou por pivotar o que ele estava propondo. Obviamente que a gente já viu isso dar certo, algumas empresas nasceram para fazer alguma coisa e deram certo fazendo outra, né? Mas essa perda de energia no meio do caminho, ela muitas vezes demonstra que houve pouca energia na hora de conceber o que ela queria fazer. Então, assim, a falta de convicção ou de conhecimento do mercado faz com que ela mude de rota, às vezes, muito rápido. Né? E isso gera dois grandes problemas. Primeiro, frustração, né? E o segundo é um pouco dessa coisa de essa agonia de querer resolver vários problemas, o que num primeiro momento dá certo, mas no segundo momento, quando você começa a carregar custo de CAC, custo de manutenção, custo de suporte, essas contas começam a ficar difíceis, né? O mercado de tecnologia para construção, no qual é um que eu atuei e atuo ainda, a gente viu várias empresas nascerem, irem do primeiro milhão de quinto ao oitavo milhão, estagnarem no oitavo milhão. Passar desse 8 milhões de faturamento ano é muito complicado. Por quê? Quando você vai olhar o portfólio de produto delas, elas foram abrindo o portfólio de produto para crescer. Só que chega uma hora que a conta chega, que é manter, vender, gente para poder cuidar do roadmap de produto, gente para poder vender um portfólio de produto mais complexo. Tudo isso custa muito caro. E aí várias empresas elas ficam estagnadas nisso, porque passar essa barreira do 8 a 10 milhões, ela envolve nas escolhas bem feitas ao longo do caminho ou
na escolha de cortar e tirar alguma coisa do mapa. Né? Tipo, desmobilizar um produto, encerrar alguma coisa. E essa decisão de deixar de fazer é muito difícil. Deixa eu te perguntar, é bem legal trazer essa questão da construção. Nós temos um cliente, até o projeto já foi encerrado, que ele é tecnologia para a construção civil. Um RP para a construção civil, especialmente para pequenos e médios construtores. E tu tens o desafio, no caso deles, de inserir uma tecnologia no mercado que não está habituado com tecnologia, que está acostumado a fazer... A gente até brinca assim, o principal concorrente daquele RP é a Tilibra, não é nem o Excel. O pequeno consultor, ele, cara, vou parar no computador para fazer uma gestão de obra, para fazer um orçamento, para cuidar da EPI do meu time. Como que tu enxerga esse processo de eu desenvolvo uma tecnologia para um mercado que não está habituado a ela, mas, sem sombras de dúvidas, vai ter muito a ganhar se adotar aquilo. Vai ter que ganhar em eficiência, em economia, em escala, em venda. Como que é essa Primeira barreira? pergunta, será que eu deveria ter desenvolvido tecnologia para esse mercado? Eu sei que é um soco no estômago do empreendedor. Mas a pergunta é, será que esse negócio para de pé? Segundo, em que condições ele para de pé? Porque, vamos lá, adotar tecnologia não é um processo simples. Uma coisa é você instalar um aplicativo no seu celular e usar aquilo. Adotar tecnologia como base de um processo, como pilar de um processo de gestão, requer um grau de disciplina bastante relevante. São combinados de processos, pessoas, a disciplina de acertar o processo ao longo do tempo. Eu sou formado, eu sou técnico agrícola, né? Eu estudei muito biologia. Então, quando a gente olha para a teoria dos sistemas, né, que vem da biologia, todo sistema tende ao caos. Então, todo o sistema se desarruma ao longo do tempo. Ele sofre de entropia, de perda de energia. Então, você manter um sistema funcionando requer um grau de energia alto. Quando você faz um ERP, um CRM, um produto desses de tecnologia, de base de software, que ele é mais complexo, existe um grau de disciplina que você tem que colocar para que ele se mantenha funcionando. Então, você pega isso numa empresa maior, existe normalmente um corpo diretivo, gerencial, comprometido com fazer com que aquilo funcione. E mesmo assim já é muito difícil fazer funcionar. Imagina numa empresa menor, em que às vezes é o eu-presário, às vezes o eu-presário com mais alguma estrutura mínima ali de atendimento, né? Com grau de rotatividade às vezes alto de mão de obra e com grau de maturidade de gestão relativamente baixo. Né? Então, o desafio não é só o produto, você tem que ter o produto, ele tem que ser barato, ele tem que atender o desejo da pessoa e ele tem que, eventualmente, se encaixar no modelo de negócio da pessoa. Hoje, quando alguém vem falar comigo sobre software ou sobre qualquer outra coisa, né, a primeiro debate que eu tento fazer com a pessoa é sobre o modelo de negócio. E para mim, cara, várias das empresas que estão setadas para atender cliente de ticket baixo, elas precisam dramaticamente repensar o modelo de negócio. Quando tu fala de inovação, eu ouvi um episódio teu em algum outro podcast que tu falava que a inovação não pode ser episódica. Né? Ela tem que fazer parte da cultura da empresa. E a inovação, falando de novo desse setor da construção civil, tu comentou bem interessante, será que o mercado quer? Será que aquele nicho quer? Ao mesmo tempo a gente sabe que tecnologia ela é irreversível, né? Ela vem para melhorar processos. A gente sabe que se o cara adotar, vai funcionar, vai melhorar o fluxo dele, Certo. mas talvez ele não esteja naquele momento de consciência, de saber que eu preciso, que aquilo realmente vai evoluir. Se eu falar para ele se eu consigo comprovar teu ROI, ele nem sabe o que é ROI. Então fica difícil romper essa barreira. Como que eu consigo, para um mercado que não é adepto à inovação, que ele é bem tradicional, é fechado, demonstrar o valor que essa inovação vai ter? Tem duas formas de fazer. Um é educar o mercado, que é muito caro, e aí só a empresa maior consegue fazer isso. E normalmente são curvas longas,
né? Então, a gente conhece algumas empresas que conseguiram educar mercado. Então, é um processo que, via de regra, você vai ver empresas muito grandes comprando briga de educação de mercado, porque elas têm tempo e dinheiro para fazer isso. Ou você adequa a abordagem àquilo que mais dói para aquele público. Eu gosto de citar, tem 3 exemplos de empresas que eu acho que são empresas muito, muito boas em produto. A Dropbox, a Monday e a ClickUp. Tem uma quarta que eu gosto muito de observar e acompanhar, que é a Atlassian. A Atlassian é a dona do Trello, né, do Asana e do... Tem mais um produto deles. São empresas que conseguiram criar produtos quase que genéricos, com uma capacidade de penetração muito alta, porque eles têm um ticket de entrada muito baixo, e a partir daquela abordagem de uso, elas vão ensinando as pessoas a usar a ferramenta. As pessoas vão aprendendo como uso, né? Então, o ponto para mim é, para setores em que o grau de absorção de tecnologia é baixo e que o modelo de negócio SaaS talvez não seja o melhor negócio, nós precisamos, primeiro, achar muito bem o ângulo de entrada, que é aquilo que dói para ele todo santo dia. E o que dói para esse cara todo santo dia? É não saber o que ele tem que comprar? É não saber o que ele tem que entregar? É não saber o que ele está atrasado ou o que ele está em dia? É não saber quanto de saldo ele tem no banco? Não sei. E segundo será que o melhor modelo de negócio para esse cara, para atender esse cara, é SaaS? Será que esse cara está disposto a pagar um ticket mensal, uma vez que a obra dele é sazonal e que ele passa períodos longos com obra e períodos longos sem obra? Então, a gente veio de um movimento em que adotou-se o SaaS como um padrão para o mercado de tecnologia, e não dá para dizer que foi mal sucedido. A gente viu o que aconteceu com as empresas de SaaS, cresceram absurdamente, receita, lucratividade, mas a gente viu que o modelo serve para algumas coisas, e hoje está ficando mais claro que para alguns setores e tamanhos o SaaS é uma boa alternativa, mas para outros talvez ele não seja a melhor alternativa. Quando a gente olha a tua trajetória, teu currículo, tem lá assim, empresas super tradicionais aqui, especialmente na Grande Florianópolis, como a Dimas, a Softplan, que mencionou. Qual a diferença do desafio de pegar e inovar? Num Dimas, por exemplo, que eu, quando eu li o case, tem uma apresentação tua falando dos processos para transformar o Dimas, o processo de construção do Dimas mais ágil, né? O desafio de implantar ali um processo como esse, numa empresa já consolidada, com anos, que é referência, que todo mundo conhece, tanto pelos automóveis ou pela construtora, e tornar ela mais ágil, uma empresa assim tão tradicional. Primeiro, assim, vamos lá. Qualquer processo de inovação, ele tem que ter algum sentido, ele tem que explicar algum ponto na empresa. Então, ele tem que endereçar um problema. Ou eu vou ficar mais rentável, ou vou ficar mais rápido, ou eu vou ganhar mercado. Ele tem que impactar alguma ponta de verdade, ou o cliente, ou o colaborador, ou a sociedade. Então, tudo que foge a isso acaba não se perpetuando. Segundo ponto, tem que ser uma briga comprada pela alta direção. Se não houver um patrocínio, ela não para de pé. Tá? Eu vou fazer um setor de inovação na minha empresa porque todo mundo está fazendo. Vai gastar dinheiro. Ponto. Né? E terceiro, cara, ele tem que... a inovação, ela tem que estar adequada ao apetite da organização. Então, por exemplo, naquele momento, nós vislumbrávamos que dentro do segmento da construção civil, quem fosse mais rápido seria melhor. Esse diagnóstico feito, todo o processo foi montado para que nós fôssemos mais rápidos. Aí, tu falou um negócio muito interessante.
as empresas às vezes querem pegar e criar um departamento de inovação para ter o carimbo. Eu sou uma empresa inovadora, a partir desse momento posso ser case de sucesso em inovação, e a gente sabe que não funciona dessa maneira. Na tua leitura, a inovação, em que momento ela vira um departamento que faz sentido ter pessoas pensando ou não? Ela tem que estar presente em cada processo que eu faço. Inovação é processo, é área, é filosofia. Depende do segmento. Por exemplo, a 3M tem um setor voltado para a inovação, que é um setor de pesquisa. Eles patrocinam, eles têm um valor, uma verba do resultado alocada em pesquisa. Então, inovação como pesquisa, minha leitura, faz sentido eu ter um departamento voltado para isso, porque eu estou perpetuando, eu estou criando o futuro da empresa. Processo. Eu posso ter alguém que ajude a patrocinar os processos, a organizar os processos? Sim. Mas se aquilo não estiver embutido no dia a dia das empresas, o esforço para fazer com que algo aconteça é muito alto. E, via de regra, isso não se pereniza. Então, empresas que querem ficar... E eu nem vou falar de inovação, eu vou falar de melhoria contínua, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Empresas que querem ter isso, elas precisam ter isso como filosofia, como cultura. Por quê? Senão, eu já vi isso acontecer várias vezes. Cria-se lá um setor de inovação, normalmente é o lugar mais bacana da empresa, e aí tem até um problema cultural, que é assim, tem uma galera lá ralando para fechar a meta, e uma turma que ninguém entende muito bem o que eles fazem. Em empresas muito tradicionais, não é incomum que o corpo tradicional expurgue o corpo estranho, que é o corpo da inovação. Por isso que, assim, dependendo do setor, dependendo do tamanho, dependendo do que você queira atacar, pode sim ser um departamento, eu acredito mais quando está voltado para pesquisa. Agora, fora isso, eu acredito que deva ser um processo de aculturamento e de criação de aspiração das pessoas para que no dia a dia, durante a execução dos processos, elas possam olhar aquilo que elas fazem com outro ângulo, com outro olhar e buscar um processo de melhoria incremental, né, melhoria contínua. Tá? Outra coisa também, que toda inovação ela é disruptiva. Não. Eu acredito bastante em melhoria incremental. Bacana. Tu mencionou na resposta anterior a importância de ter um corpo diretivo, C-level, que seja o sponsor, né? Que compre, apadrinhe a iniciativa, seja de inovação, a adoção de uma nova cultura, uma nova filosofia. E no nosso trabalho de consultoria, a gente percebe assim, normalmente nós somos procurados quando o resultado não vem. A gente é especialista em estruturar a área comercial. Então, a meta não está sendo batida já há alguns meses, alguns trimestres, ou às vezes mais de um ano sem atingir o resultado que projeta. Nesse momento, é muito fácil tu teres o apadrinhamento. Essa decisão costuma vir do corpo diretivo, da alta gestão, e porque eles estão sentindo todos os meses no balanço, quando vão prestar contas para o conselho, que o resultado não está aparecendo. Então, alguma coisa precisa ser feita. Mas quando está muito tempo sem bater a meta, é porque tem muita coisa errada no teu processo, muito provavelmente. E há um descolamento entre o número que o gestor lá em cima está olhando para a ação que está sendo feita lá na operação lá embaixo. Ou seja, exige um trabalho de saneamento básico. E saneamento básico é aquilo que não vê, né? Não elege prefeito. Então tem um trabalho de base muito importante para ser feito. Quando o projeto é vendido, as empresas compram, adoram, cara, é exatamente isso que eu preciso, quero arrumar a casa. Mas saneamento básico, ele demora para aparecer o resultado dele efetivamente. Daí tem um tempo que ele tem que mexer, tem que cavar, tem que... e aí, nesse período, às vezes, há um desengajamento desse apadrinhamento, desse sponsor. Como que tu enxerga o papel desse C-level, desse diretor, que tem que bancar o projeto, e que o projeto pode ser que demore 6 meses, só que é 6 meses para corrigir 8 anos de resultado que não apareceu como deveria, e depois de 6 meses a gente tem uma base sólida para daqui para frente sim eu vou começar a performar com solidez, vou conseguir, porque também é comum, acho que na tua experiência deve ter visto, às vezes a meta não é batida, mas ela foi dimensionada totalmente errada. Ela foi dimensionada porque é quase na base do sonho mágico. Existe um nome técnico para isso.
peça de ficção científica. E é super comum, né? O cara, assim, ele tira Não, eu quero vender 10 milhões. Ele vendia 1 milhão no ano passado. Assim, cara, como que tu vai vender 10 milhões? Tu tem um trabalho para ser feito. Vamos chegar no 1 milhão 100, no 1 milhão 500, no 2, no 4, né? E onde que tu enxerga que o C-Level pode ser a aceleração desse processo de estruturação e onde ele pode se tornar até uma ameaça para que isso ocorra de fato? Cara, vamos dividir em dois tipos de empresa. Empresa de dono e empresa que já passou o bastão para capitais, né? Capitais / executivos. Cara, é mais difícil numa empresa de capital aberto ou uma empresa que está investida por fundos, o patrocínio ser de longo prazo se ele não vier acompanhado do conselho. O executivo está com meta semestral, anual para bater. Qualquer coisa que mexa na meta dele, assim, ou é porque ele tem muita fé naquilo e tem muito respaldo, e a empresa está quase já no nível de desespero, então ela topa algumas coisas, ou isso tem que vir patrocinado pelo conselho, para que projetos de saneamento básico e de longa duração parem de pé. Porque é isso, é atravessar um rio longo e na metade do rio você está com a cabeça embaixo d'água, né? E isso se não tiver compromisso de longo prazo, visão de longo prazo, via de regra com aprovação em conselho, não para de pé. Isso morre junto com a demissão do executivo que não bateu a meta. Empresa de dono, cara, bons empreendedores são caras que têm visão de longo prazo. Esses caras sustentam processos de longo prazo. E aí, quem não sustenta processo de longo prazo, ou é porque achou uma alternativa mais rápida e mais eficiente, ou provavelmente são empresas que vivem em crise. Essa questão da empresa de dono ela é muito, muito interessante. Nós já fizemos alguns trabalhos com empresas familiares, com empresas de donos, com empresas que já estão com conselho. Essa característica do dono, ela realmente é latente. A gente percebe que são pessoas com visão de longo prazo e tem aquela ansiedade de esperar que o teu executivo pense com a tua cabeça, né? E que tenha a tua visão de futuro, a tua visão de negócio. Só que é muito raro, porque senão o outro também teria empreendido, também seria um empresário também sucedido quanto. E um comportamento também que a gente percebe é que esse dono, que teve uma visão disruptiva em algum momento e criou um negócio de sucesso, cresceu, está consolidado, mas ele precisa de alguma mudança, senão o crescimento que ele teve ele vai estancar, em algum momento se torna estagnação e regride. A gente percebe também que ele tem um comportamento impulsivo, do tipo, tá, eu sei que eu preciso de um conhecimento que eu não tenho. O meu conhecimento me trouxe até aqui. Para eu ir daqui adiante, eu preciso de outra camada de conhecimento. Mas às vezes falta paciência para enxergar. Ele começa comprando e depois ele dá um passo para trás. Tu enxergas isso também? Sim. São empreendedores que talvez não tenham atingido um grau de consciência ou de maturidade para entender o que eles fazem bem e o que eles não fazem. E por isso que existem pessoas com características diferentes, né? Pessoas que inventam, pessoas que arrumam e pessoas que sustentam. Toda empresa precisa dos três caras. O cara que cria, o cara que arruma, que coloca as coisas no seu devido lugar, e o cara que sustenta. Via de regra, são três caras diferentes. E as empresas que dão muito certo e que vão muito longe, via de regra, o primeiro cara, que é o cara que cria, ele tem plena consciência de que ele precisa do cara que arruma e do cara que sustenta. Se tu olhar, pode procurar as empresas, mesmo familiares, que foram mais longe, elas, via de regra, ao longo do tempo, elas têm as três coisas. Um cara que criou, um cara que arrumou, um cara que sustentou, em ciclos. Isso acontece em ciclo. Isso eu crio, eu arrumo, eu sustento, desarruma, eu recrio, eu arrumo, eu ressustento. Então, assim, as empresas vivem de ciclos. As que provavelmente vão mais longe e têm melhores margens, melhor performance, você vai olhar que de um jeito ou de outro, consciente ou inconscientemente, pela direção, pela gerência, pela sustentação, passaram essas três figuras. É interessante porque
tem muita gente que diz, eu sou o CEO, né? Mas acho que ninguém é, a pessoa está. Né? Porque, indo bem ao encontro do que tu está falando, se as empresas passam por diferentes momentos, e esse momento pode ser uma conjuntura macroeconômica, pode ser a entrada no novo concorrente, pode ser um produto que modificou o teu... Há 2 anos não tinha inteligência artificial como a gente tem hoje, sim. e isso remodela o modo como a gente atua. Então, vai exigir líderes diferentes, com perfis diferentes, bem nessa linha do que tu falou. Quando tem esse CEO, esse dono, a empresa de dono, eu acredito que uma maneira de preservar o negócio dessa postura mais de se apossar e querer ser sempre a cabeça, às vezes não perceber que ele precisa se afastar do negócio para ele prosperar, é a entrada no conselho, né? É criar um conselho. E a gente já viu tanto empresas que criam um conselho para dizer que tem conselho, então é aquele conselho que vai todo mundo dizer a mãe. Sabe o conselho de novela das 8? Que fica Teatro. todo mundo balançando a Eu cabeça. chamo de porque o cara teatro, fala. não é conselho. É. E tanto outros que são conselhos que são linha dura com o dono, com o CEO. Falam, não, tu tá fazendo errado. E eles realmente brigam e botam a casa em ordem, mas aquilo ali faz sentido para o negócio, independente de quem é a pessoa. Qual é o momento que uma empresa deve procurar um conselho, estabelecer um conselho e o que ela deve prestar atenção na hora de estabelecer esse conselho? Vamos lá. O conselho ele pode ser criado a qualquer momento, inclusive antes da empresa nascer. A pergunta não é o momento, a pergunta é que problema tu quer resolver. As pessoas têm me procurado, eu quero criar um conselho. Eu falei, o que tu quer resolver com o conselho? Qual o problema que você tem? Eu não sei. Então, não precisa de um conselho, tu precisa de um diagnóstico. Tu precisa de uma consultoria. Tu precisa de um consultor que faça o papel de conselheiro. O ponto sobre conselho é, eu tenho boas experiências com conselho e péssimas experiências com conselho. Cara, conselho não é para todo mundo. Primeiro, conselho é para quem quer ouvir. Segundo, não existe um tamanho ou uma condição premente para que tu tenhas um conselho. Existe uma clareza do que um conselho pode resolver. As configurações de um conselho podem ser as mais heterogêneas possíveis. Então, eu preciso acessar o mercado financeiro. Eu trago um conselheiro de acesso ao mercado financeiro. Eu preciso aprimorar a compliance. Eu trago um cara que me ajude em compliance. Eu preciso melhorar minha visão de negócio. Eu trago um cara que me ajude a melhorar a visão de negócio. Então, o ponto é, o conselho, seja ele um conselho, seja ele uma reunião de alinhamento, cara, você pode fazer isso de diversas formas, né? Dependendo do tamanho, de quanto você queira gastar e de quanto você queira... eu não acredito em conselho não remunerado, né? Porque, via de regra, é favor, e aí a pessoa não leva para a mesa o que ela tem que levar. Mas o ponto maior sobre questão de conselho é assim, qual o motivo? É para cumprir tabela? Para dizer que tenho? Ou é para resolver especificamente a dor? E aí, se você tem clareza das dores e elas vão mudando ao longo do tempo, o teu conselho também tem que ir mudando ao longo do tempo. Eu preciso crescer, vou trazer expertise de crescimento. Agora eu preciso melhorar minha margem, eu vou mudar o perfil do conselho. Assim como o próprio CEO. Dependendo da fase e dependendo da situação, o perfil do CEO tem que mudar. Eu tenho bom crescimento, eu cresci, estou num tamanho interessante, preciso de margem. O perfil do CEO é 1. Poxa, eu estou vendo o seguinte, meu produto está ficando para trás, meu negócio está em risco, eu trago um cara com perfil de negócio. Então, essas leituras de momentos e demandas é que para mim são mais importantes hoje. É o que você precisa para resolver aquele problema por aquele tempo, né, com aquela condição específica. Seja ela um CEO, seja ela um conselheiro, seja ela uma consultoria. Né? Então, assim, conselho é para todo mundo? Não. Conselho é para quem gosta de ouvir. E principalmente ouvir o contraditório. Né? Segundo, o conselho tem que fazer sentido para o teu negócio. Então, ele tem que resolver uma dor latente do teu negócio. O tamanho do conselho, cara, isso vai variar de porte para porte, de demanda para demanda, mas o fato é que, e não é incomum, tá? Eu tenho participei de alguns conselhos que eles simplesmente não fazem sentido, porque eles não resolvem quase nada da organização. Então, de novo, a gente não pode matar o mensageiro, né?
Então, eu não vou condenar o conselho. Então, eu acho que o conselho é uma ferramenta importante, se de verdade você tiver clareza de para que você precisa dele. Eu gostei dessa frase que tu falou, não pode matar um mensageiro. A gente percebe com muita frequência, quando o resultado não acontece, a busca ansiosa por um culpado, ao invés da busca por uma causa. Né? Assim, então, é como assim, se eu achar uma cabeça para cortar, eu me acalmo. E aí vem uma nova liderança, que pode ser um novo CEO, um novo executivo, um novo diretor, um novo gerente, e aí se deposita ali a fé de que um problema que já é estrutural há muito tempo vai ser resolvido como num passe de mágicas com aquela pessoa, sabe, é um camisa 10 que vem e resolve todos os problemas do teu time que está na zona de rebaixamento. Mas não, porque tu precisa de zagueiro, tu precisa de goleiro, tu precisa de meio campo. Como que tu enxergas essa situação, assim, de eu tenho um resultado que não acontece e a empresa tem dificuldade de olhar para as causas, porque às vezes a causa está no CEO, está no dono, está num processo que vem de muito tempo e aquela velha máxima de eu sempre fiz assim do meu jeito e deu certo, eu cheguei até aqui dessa maneira. Quantas pessoas tu conhece que tem um monte de problema e não reconhece os problemas que elas têm? Eu evito olhar para a fatura do cartão para não saber que eu estou devendo, né? É isso. Cara, olhar para o problema exige uma disciplina acima do normal. As pessoas não gostam, acho que quase ninguém gosta de olhar para o problema. Então, trazer o número ruim para a mesa, trazer o problema de verdade para a mesa, ele, para bastante gente, é uma coisa que não é confortável e agradável, as pessoas fogem desse tema, né? Eu costumo falar o seguinte, tenha sempre perto de ti aquela pessoa que pode dizer para ti o que ela quiser. E eu acho que, se você for olhar bons empresários, bons políticos, pessoas que têm muito poder, que normalmente conseguem manter poder por muito tempo. Poder aqui pode ser poder financeiro, poder político, poder, né, social. Elas têm, via de regra, alguém embaixo delas ou ao lado delas, que todo dia tem a condição de ligar para ela e dizer assim, cara, tu tá errado nisso aqui, isso aqui tá muito ruim, isso aqui não tá funcionando, isso aqui é uma porcaria, esse teu produto não tá legal, porra, o teu gerente lá é ruim demais, troca aquele cara. Você precisa ter ouvidos abertos e ter alguém ou alguéms que possa te contar essas coisas num grau de confiança, num grau de sinceridade alto. Né? Se você começa a trazer para dentro de casa só as pessoas que concordam contigo, ou só as pessoas que te trazem notícia boa, em algum momento você vai se deparar com esse tipo de problema. Então, se você não quer deixar o problema ficar grande demais, descobre ele quando ele está pequenininho. Né? E por isso que as empresas, hoje, cara, provavelmente o maior problema que a gente tem em gestão é comunicação. É criar graus de confiança, graus de relacionamento em que as pessoas possam de verdade dizer o que elas estão pensando. Se fala muito em diversidade, ESG, inclusão e uma série de coisas, mas eu vejo no mundo corporativo um certo teatro em que as pessoas não levam para cima da mesa os problemas e aquilo que de verdade está acontecendo. E aí quando você acorda, às vezes o problema já foi longe demais. E aí dá muito trabalho para resolver. Resolve, mas dá trabalho para resolver. Né? Essa história do camisa 10, cara, o camisa 10 às vezes é uma alternativa, mas para um período curto de tempo. Via de regra, uma empresa não sobrevive de camisa 10. Né? Ela sobrevive de um time em que você tem lá algumas pessoas muito boas e outras pessoas com um talento muito mais de sustentação do que de tirar coelhos da cartola. Coelhos da cartola você vai tirar um ou dois, né? Mas via de regra uma empresa que fica tirando o coelho da cartola o tempo todo, uma hora ou acaba a cartola ou acaba o coelho. Né? Então você precisa de gente que, obviamente, dê ritmo, dê urgência, dê foco, mas via de regra, essas táticas de guerrilha, de tirar uma empresa da crise, elas têm um tempo curto de vida e depois você precisa passar por um estágio de uma certa normalidade, porque essas coisas não se sustentam ao longo do tempo.
essa fala do coelho na cartola, de tirar uma solução mágica onde ninguém está enxergando, tem sempre um debate recorrente quando a gente vai em eventos sobre vendas, que é venda é ciência, venda é arte, né? E eu particularmente defendo assim, a venda é uma ciência e ela se torna arte quando tu domina a ciência. É tipo um instrumentista ou camisa 10, que ele tem os fundamentos tão bem treinados, ele sabe tão bem que ele consegue antever o movimento de um zagueiro e fazer um drible que ninguém espera. Ali entra a arte. Ou um músico de jazz que ele é capaz de fazer um solo improviso, mas ele domina a partitura de trás para frente com os olhos fechados. Então, essa mágica, esse insight, ele vem especialmente quando o teu olho é treinado. Senão é uma sorte, um acaso, né? Mas tu comentou ali antes sobre a composição de conselho, que há momentos, há empresas que não é para ter conselho, tu tem que estar disposto a ouvir, que tem que ser um conselho que não se furte de confrontar o que está sendo estabelecido. Mas o teu papel de conselheiro, quando é que tu entende que faz sentido tu assumires um desafio? Ou quando tu fala assim, não, essa aqui pode não ser para ti tanto porque tu acha que a empresa não está no momento, que é um conselho para dizer que tem, quanto talvez não seja o teu nicho. Como que tu avalia? Se, pô, vale a pena aqui, eu acho que eu consigo gerar valor. Normalmente eu converso com o dono e eu começo a colocar algumas perguntas para ela. Então, por exemplo, por que você quer me contratar? O que você quer, o que você quer ganhar com a minha contratação? Outra coisa, as minhas horas custam tanto. Outra coisa, eu só te atendo quinta-feira de manhã. Na verdade, não é um regramento, mas são perguntas das quais eu quero ver como é que ela sai. Para ver qual é o nível de compromisso dela com a figura do conselho. Então, obviamente que com o tempo você vai aprendendo a medir a reação das pessoas. Então, algumas dessas perguntas, elas são muito mais para testar como é que ela me responde e qual é o nível de comprometimento dela com aquilo, do que avaliar se a empresa quer um conselho ou não quer um conselho. Porque, de novo, obviamente que tem a empresa, mas também tem o dono ou o sócio. E se não houver um comprometimento do sócio ou do dono com essa condição do conselho, eu prefiro não entrar, porque daí é teatro das tesouras. E aí, a essa altura do campeonato, eu não quero mais fazer parte disso. Porque eu imagino que se a pessoa vai dispor de um recurso para me remunerar, se ela vai parar por um tempo, num mês, ou numa semana, ou a cada 2 meses, para me ouvir, o mínimo que eu gostaria era que ela tivesse compromisso com aquilo que ela está fazendo. Então, as perguntas, elas são muito mais na linha do compromisso do que do entendimento do papel do conselho ou do conselheiro. Se tiver compromisso, as coisas se resolvem. Se não tiver compromisso, por mais clareza e entendimento que tenha, não vai fazer muito efeito. Então, hoje em dia, o que eu tenho tentado sempre avaliar quando eu vou fazer algum trabalho ou fazer alguma coisa, é o nível de engajamento das pessoas com aquilo. Quanto mais engajadas, mais resultado eu consigo entregar para elas. Quanto menos engajada, menos resultado eu consigo entregar. Como eu vivo de reputação, eu preciso ir aonde as pessoas se engajem mais. Por quê? Porque o depoimento delas depois é mais importante, é mais impactante. Então, eu acho que assim, de novo, e não tem certo nem errado. Cara, eu não estou aqui para emitir juízo de valor, estou aqui para dizer o que eu faço, né? E o que tem dado certo para mim e, eventualmente, para as empresas com as quais eu tenho trabalhado, né? Então, o que eu tenho visto aonde existe um nível de confiança e compromisso, de engajamento grande, via de regra, os conselhos acabam funcionando. Os conselhos, a própria consultoria, um próprio advisor, seja o papel que for, tem que haver um nível de engajamento. Se não houver nível de engajamento, cara, se houver um alto engajamento das pessoas naquilo ali, cara, vira PPT e reunião. Onde que o desafio é maior? O conselho de uma empresa já estabelecida ou ser mentor de uma startup, uma ideia que está surgindo? É igual. O desafio é igual. Se tu for fazer direito e com disciplina, vai ser igual. Os problemas são diferentes, né? E aí você tem que modular o que você fala para cada um deles. Sim. Né?
E também o tamanho do tombo, dependendo do que você vai falar, né? Do conselho que você vai dar. E também os timings são diferentes, né? Uma empresa grande, para fazer uma curva, demora mais. Uma empresa menor. Agora, eu, particularmente, eu não vejo diferença do nível de complexidade, porque são problemas diferentes, mas complexos ao mesmo tempo, né? Num lado você lida talvez com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de ansiedade, com um pouco mais de necessidade de entendimento de mercado, e do outro lado você tem uma empresa maior, né? Você tem uma questão de política interna, tem uma questão de poderes, tem uma questão de leitura do quadro de funcionários, tem uma leitura de vontades do dono, quais vontades ele realmente quer comprar ou não quer comprar, que brigas ele está a fim de patrocinar ou não patrocinar, né? Então, aqui te demanda muito uma leitura de contexto, né? Aqui talvez mais gerenciar as ansiedades e vontades, né? Então, assim, são problemas um pouco diferentes, mas os dois com um grau de complexidade elevado. O conselho, ele pode ou deve ser um agente de inovação dentro de uma empresa? Em alguns casos, deve. Principalmente em mercado hoje, mercados maduros, eu acho que o conselho tem a necessidade de estar atento ao mercado. Eu acho que a gente vai entrar numa fase agora. A gente acabou de passar por um período longo de consolidação do uso de software, não de tecnologia, mas de software. Eu acho que tem muito hype no negócio da IA. Eu acho que a entrega de valor ainda é bem menor do que as pessoas estão estimando. Obviamente que em algumas áreas ela é mais elevada, em outras menos elevada, mas é fato que em algum momento isso vai mexer um pouco nos ponteiros dos negócios. As margens, por exemplo, de SaaS vem caindo no mundo inteiro, o custo da IA vem caindo e existe hoje uma concorrência por infraestrutura, e por outro lado começa a ter uma abundância de profissionais de tecnologia, o que até pouco tempo atrás era falta. Então, mas por que está se falando só de tecnologia? É que tecnologia mexe um pouco no tabuleiro de todo mundo, né? Ela está inserida no modus operandi de quase toda empresa que hoje está funcionando. Eu acho que a gente vai passar por um período aí nos próximos anos, principalmente no Brasil, de uma reconfiguração dos modelos de negócio, porque a gente tem algumas coisas interessantes. Nós temos uma reforma tributária, que mexe bastante na dinâmica dos negócios, na forma de tributar, e o mercado, a maioria não entendeu bem isso ainda. A tributação sai da área da produção para o consumo. Então, por exemplo, Santa Catarina é um estado que pode perder até 20% de arrecadação, porque ele é um estado que produz muito, mas consome relativamente menos. Então, Santa Catarina precisa atrair gente para consumir, para morar aqui para consumir, para equilibrar essa arrecadação. Nós temos um problema demográfico no Brasil, população estagnada ou caindo. Se você olhar os dados do último censo e começar a projetar isso em 15 ou 20 anos, tem cidades que desaparecem no Brasil. População envelhecida, renda caindo. Então, de novo, a gente vai ter uma reconfiguração do funcionamento social brasileiro. Tem muita oportunidade nessa história. Tem gente que começa a olhar para o problema, eu gosto de olhar para a oportunidade, né? Então, assim, eu entendo que para as empresas hoje que queiram permanecer e capturar essas oportunidades, elas terem debates sérios sobre modelo de negócio e sobre dinâmica social e econômica é muito relevante. Esse é um tema que, para mim, estaria aí no top 3 de qualquer negócio. Interessante quando tu falou da IA como um hype. Hoje é pouco provável que alguém que vai desenvolver uma nova tecnologia não vá usar a frase "temos IA embarcado". É pouquíssimo provável.
Se pega alguns anos atrás, não muitos, 4 anos, pega já 2019, 5, 6 anos, havia quase que as empresas de tecnologia eram quase reféns dos programadores. Então, ganhavam bem, ditavam como queriam trabalhar, onde, de que maneira. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que a pessoa, sei lá, ganhava 5 mil reais no Brasil, ela ganhava uma proposta para ganhar 5 mil euros na Alemanha. Eu vou pagar 5 mil também, mas é euros. Sim. Então, era muito caro tu ter essa mão de obra. Com a IA, muita coisa facilitou. Então, tirou um pouco desse poder centralizado que hoje, bem ou mal, alguém pode pegar lá uma IA e criar um aplicativo com comando de voz, dando as instruções, fazendo os prompts corretos. Eu consigo criar um aplicativo básico. Não vou ter a lógica de programação que um programador tem para poder fazer aquilo de uma maneira mais consistente, mais bem construída, mas tira um pouco desse poder. Então, assim, é uma revolução de fato que é atrás, mas também existe um pânico generalizado de até onde ela vai, né? O que ela vai fazer por mim, pelo negócio, como que ela me ajuda a vender ou como que ela se torna uma ameaça ao que eu vendo hoje. É nessa linha que tu enxerga o hype? Cara, vamos lá. Primeira coisa que, assim, já tem bastante problema acontecendo de código feito exclusivamente por gente pouco preparada, usando o IA como bengala de programação. Então, ela ainda não é um programador, porque tem preocupações e lógicas que ela ainda não tem, né? Por exemplo, ela não está preparada para lidar com o ambiente fraudulento do Brasil. Né? Então, assim, tem problema de segurança, problema de estrutura, problema de performance. Então, assim, aquelas empresas de software, as empresas maiores, que estão mais estruturadas, elas têm utilizado como melhoria incremental de código. Né? Então, ela tornou o dev talvez mais ágil, mais produtivo, ganhou eficiência. Então, cara, esse é um recorte. Nós temos uma turma, por isso que quando tu falou do cara que é o pequeno construtor ou a pequena barbearia, aqui eu acho que nós temos um problema para as empresas de software. Por quê? Agora, esse cara aqui, você pega um cara recém-saído aí de um curso de automação, de programação, ele consegue juntar 3 ou 4 ferramentas e criar uma solução para atender a barbearia do bairro, para atender a pequena construtora. Então, eu acho que a gente vai ver o surgimento de pequenas software houses de uma pessoa só, ou de 2 pessoas, sem necessariamente uma especialidade absurda em tecnologia, mas para aquele tipo de problema pequeno, de uma empresa pequena, que, de novo, tem dificuldade em contratar uma ferramenta mais robusta, um SaaS, muita gente vai resolver por ali. A gente tem empresas maiores usando o IA como um suporte de melhoria e eficiência, e no meio do caminho disso aqui, tem sim coisas que a IA já faz muito bem. Então, o que a IA já faz muito bem? Contar, comparar, conferir, resumir. Então, eu acredito que ela vai começar a tracionar na medida em que as empresas consigam decupar esses seus processos maiores em pequenos recortes e dar janelas de contexto um pouco mais fechadas, um pouco mais rasas, para que por ali as coisas comecem a acontecer. Né? Então, poxa, eu vou substituir completamente um agente financeiro, um assistente financeiro? Cara, nós estamos um pouco longe disso ainda. Mas, por exemplo, eu consigo fazer conciliação contábil hoje, eu consigo resolver 70% da minha conciliação contábil, eu consigo resolver 70% da minha conciliação bancária. Então, o que eu vejo é que nós estamos aí há sei lá, vou chutar de 1 a 3 anos, de que aquelas tarefas rotineiras, que são a de menor valor agregado para a companhia, possam de verdade ser absorvidas por ferramentas que resolvam isso. Né? E aí, quem que eu acho que é o cara que sofre primeiro? É o analista. É aquele cara que está na parte de menor valor agregado do processo. Acho que esse é o cara que vai ter mais dificuldade. Eu acho que o cara que está acima dele
se ele tiver a capacidade de entender a alavanca que a IA pode trazer para ele, ele é um cara que pode realmente ter muito mais valor na estrutura da empresa. E eventualmente até subir remuneração. Agora, esse analista, o cara que está ali na parte inferior da agregação de valor, né, daquilo que não agrega valor, porque pô, uma empresa é o seguinte, né? Atividade que agrega valor e que não agrega valor. Vender, produzir, e depois todo o resto que eu tenho que fazer para isso, mas que não agrega valor. Né? Pagar, receber, contar. Cara, então assim, eu acho que, de novo, me parece que num primeiro momento, se houver a possibilidade de decupar processos e granularizar esses processos, a possibilidade é que as automações entrem por aqui e tracionem bastante por aqui, que é o que eu chamo de custo operacional do software. Quando você contrata um software, você paga lá R$5.000 para usar aquele software, mas você tem um custo de operar ele, que são as pessoas que precisam imputar a informação, processar e tirar a informação dela. Via de regra, você vai olhar que o custo de operar o software é 5, 6, 7 vezes maior do que o custo do software. Né? Sim. Então, para mim, tem um delta de valor aí, que pode ser capturado pelas empresas de tecnologia, que é um misto entre o software e o custo operacional, o custo de operar o software. A gente, coincidentemente, hoje nós estivemos num cliente, antes de vir para cá fazer a gravação desse episódio, e nós conversávamos bem sobre isso. Tem um caso, ele tinha um time de mais de 200 pessoas para fazer suporte e atendimento ao cliente, e resolveu meio que, como se fosse um disjuntor, tirar esses atendentes e botar tudo numa IA. Foi uma catástrofe. Uma catástrofe, porque aquilo que se pensou que ia ganhar escala, a IA não sabe o que é um humano do outro lado com uma dor real e precisando ser resolvida. Então teve que ter um custo alto de rescisão daquelas pessoas e agora volta, vai ter que contratar de novo, treinar de novo, fazer um board de novo. Ao mesmo tempo, uma outra área, que é a área de suporte à venda, um suporte interno, com 11 pessoas cuja tarefa é mapear desencontros de informações. Foi vendido A, foi entregue B. É só mapear e aí liga um alerta. Aqui tem uma ação para ser feita. Esse trabalho, uma IA faz. Isso. Então, eu tenho 11 pessoas fazendo um depara que uma IA consegue fazer isso de maneira até mais eficiente do que uma. Janela de contexto fechada, né? Base comparativa interna. Se der errado por algum tempo, não é um puta de um problema, não é um big de um problema. Sim. Agora, eu expor o meu cliente a um negócio desse, cara, não é bem assim. Tipo, então, é isso que eu falo. Por isso que eu falo que tem muito hype, porque de verdade não é simples colocar isso para funcionar. É complexo. E eu acho que as empresas que quiserem avançar nisso, de novo, acho que elas têm que avançar, têm que olhar para isso. Mas, de novo, faz um projeto, via de regra controlado, testa, pilota, vê qual é a ferramenta que entrega melhor, vê qual é o valor que ela realmente entrega. Né? Solta um pouco as pessoas para que elas criem em cima disso também. Porque, como a abordagem ela é muito diferente, não tem mais necessariamente uma tela, não tem mais necessariamente uma interação estruturada, você tem que às vezes deixar as coisas acontecer um pouco ao natural para entender o que traciona melhor, como é que as coisas acontecem. Então assim, de novo, eu não recomendo ninguém ficar sem olhar para isso, mas também não acho que é panaceia, solução para tudo que é problema. Acho que assim, ter pessoas equilibradas, com estrada rodada, né? Para dizer assim, cara, testa aqui, não testa ali, isso aqui pode resolver, aquilo não pode, eu acho que é importante, para não jogar dinheiro fora. Bacana. Fabrício, para a gente encerrar aqui nosso episódio, eu tenho um papo bem rico aqui. Uma última dica tua, como que a inovação pode se tornar um acelerador de vendas, de resultado? Como que eu consigo transformar uma cultura de inovação em uma cultura de resultado também? Cara, eu tenho um pouco de receio de levar a palavra inovação para tudo que é lugar. Mas, via de regra, todo mundo que gosta de inovar é um curioso. E curiosos nas empresas dão muito trabalho. As empresas tendem a matar os curiosos.
Porque normalmente é aquele cara mais rebelde, é um cara que meio avesso à regra, ele é um cara um pouco diferente do modus operandi. E esse cara dá um puta de um trabalho numa empresa. O que eu tenho recomendado para as empresas é que tenham atenção a essas pessoas. Porque essas pessoas podem te salvar no meio do caminho. Então, seja em vendas, seja em qualquer outra área, cultive os rebeldes. Controle também um pouquinho eles para que eles não criem um caos, né? Mas é importante ter um grau de rebeldia na empresa. Porque, via de regra, os problemas ou as oportunidades são levantadas pelos rebeldes, os não convencionais, né? E em vendas, cara, por incrível que pareça, a coisa mais inovadora que eu vi nos últimos anos e que eu aprendi nos últimos anos sobre venda é descobrir o que não vender ou para quem não vender. Bacana. Fabrício, muito obrigado pela tua participação, pela aula que tu deu aqui pra gente, na nossa audiência. Obrigado a vocês que assistiram até aqui o nosso conteúdo. Esse foi mais um episódio do Sales Sniper com Fabrício Schweitzer. Espero que tenham gostado. E na próxima quarta-feira tem mais conteúdo aqui da Dom Consultoria Estratégica para a tua empresa crescer, vender mais e melhor.